já ouviu falar em microfisioterapia? É uma técnica que busca a origem das doenças através do toque na pele. Diferente, né? Bem curioso esse assunto. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje com a microfisioterapeuta. Ela é fisioterapeuta e tem formação em microfisioterapia, é a Natália Savian. Ela vai explicar pra gente que é um assunto interessante que muita gente não conhece. Natália, obrigada pela participação aqui no Câmara Entrevista. Eu que agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui e poder falar um pouco sobre esse tema, né, sobre essa técnica que é extremamente encantadora, e espero que vocês também sintam essa paixão que eu tenho pela técnica e que eu possa ajudar vocês esclarecendo as dúvidas. Então, através do toque na pele, consegue identificar a causa das doenças? É isso que é a microfisioterapia? Isso, é basicamente isso, Bruna. Nós terapeutas, né, fisioterapeutas, através do toque, a gente consegue identificar aonde a pessoa tem a perda de vitalidade. E é através dessa perda de vitalidade que a gente sabe quais são as causas que possam ter desencadeado os sintomas que a pessoa sente. Então, é pelo toque na pele que a gente busca essas informações. A nossa pele tem memórias, então, é isso? Isso. Nossa pele, ela registra tudo aquilo que a gente vivenciou, tanto dessa vida, das gerações passadas, né, das influências do nosso dia a dia, tudo fica registrado na nossa pele. E aquilo que é patológico, vamos falar assim, é que vai causar ou desencadear algum sintoma ou algum problema emocional e físico na pessoa. E aí a gente vai buscar essas informações na pele. Quando é que surgiu essa técnica? É recente isso? Porque eu pelo menos nunca tinha escutado falar desse assunto. Achei muito interessante. E conversando com algumas pessoas, muita gente, nossa, o que é isso? Microfisioterapia? É novo isso? O que será, né? Microfisioterapia. É novo, né? Aqui no Brasil vai completar 10 anos de formação, né? Que teve a primeira turma, o primeiro curso, mas a técnica ela foi criada na década de 80 por 2 osteopatas, né? Eles começaram a estudar e aí eles desenvolveram essa técnica. São 2 franceses, o Grosjean e o Benini, e são eles que vêm dar algumas formações aqui no Brasil. E eles começaram a fazer essas pesquisas corporais de sintomas e leituras e começou a desenvolver a técnica. No início foi de forma muito empírica, mas hoje a gente já tem algum embasamento científico que a gente consegue comprovar os efeitos da técnica, e isso é muito bom. E a microfisioterapia, ela é uma especialização para quem já é fisioterapeuta ou uma pessoa de uma outra área de formação pode fazer uma especialização nessa área? Como é que funciona? Não, é exclusivo dos fisioterapeutas, né? Por isso que a gente usa esse termo microfisioterapeuta, né? A gente acaba não usando tanto, mas é só para que fique mais claro para a população que a microfisioterapia ela é praticada e exclusiva dos fisioterapeutas. Então você precisa ter feito a graduação de fisioterapia para depois fazer essa formação complementar na área da microfisioterapia. Como é que você se interessou por essa área, Natália? Como é que surgiu esse interesse? O interesse surgiu, na verdade, pela própria linha de tratamento que eu fui seguindo na minha formação. Então, a minha primeira formação foi a ortopedia, depois eu fui vendo que alguns traumas ortopédicos, os pacientes eles relatavam muito sintomas emocionais associados, e aí eu fui estudando, buscando um pouco mais de informação e tive contato com o Afonso Salgado, né? Ele fez contato com o laboratório de mestrado que eu trabalhava na época e a gente começou a desenvolver, né, algumas pesquisas juntos, e aí ele apresentou a técnica, eu me encantei na época, eu já tinha ouvido falar, mas ainda não tinha experimentado, vivenciado, então eu fui paciente, né, da técnica e depois fiz toda a formação. Então o encantamento veio para somar aquilo que eu já trabalhava com o corpo, as dores mais físicas, mas sempre faltava alguma coisa para o meu paciente sair de lá com a cereja em cima do bolo, né? Que era essa parte emocional que a micro aborda de forma muito ampla e muito assertiva, né? Bom, a fisioterapia geralmente é para algum problema físico. A microfisioterapia, ela trata que tipo de problemas? A microfisioterapia, ela pode ser tanto para problemas e sintomas físicos quanto para sintomas emocionais. Então, um trauma, a gente gosta de usar essa expressão, um trauma físico, uma queda, uma fratura,
né, uma pancada, um entorse que a gente possa ter, a microfisioterapia ela também ajuda nesse processo, mas ela não deixa de lado os aspectos emocionais que a pessoa possa ter vivenciado, né, diante da vida, né? Então a microfisioterapia ela vai abordar o indivíduo como um todo. Então é uma técnica que eu falo que ela trata a pessoa, né? Tanto que é físico, o nosso corpo, a nossa estrutura e também a nossa parte emocional que muitas vezes é deixada de lado. Mas a nossa emoção, ela normalmente é ela que vai reger todos os nossos sintomas físicos. Então a micro ela casa muito bem até com as técnicas convencionais da fisioterapia. Como é que faz essa leitura através da pele? Explica pra gente, assim, para ficar um pouco mais palpável, para entender como é que funciona. Então, a microfisioterapia, ela segue os princípios muito parecidos com a acupuntura. A acupuntura, ela tem os seus meridianos, né? Na micro, a gente chama também de meridianos, que são hologramas, né? E a gente vai, através dessas linhas, a gente vai buscando na pele aonde eu encontro uma restrição. Então eu vou passando a mão nesses locais específicos, pontos específicos, e aonde eu vejo que a pele tem uma resistência, encontra uma resistência mesmo, a gente identifica a perda da vitalidade. Então a célula ali, aquele sistema, aquela via está com perda de vitalidade. A partir disso a gente vai fazendo a leitura dos sintomas, né? E a gente vai conversando com o paciente. Se ele sente algum desconforto em alguma região, né, a gente associa com o físico, com o emocional. É possível na micro a gente datar o evento que isso aconteceu, quando foi que teve a perda de vitalidade. Então são microtoques, micropalpações. E é a partir dessa micropalpação já, Bruna, que a gente faz o tratamento. Então, algumas pessoas têm dúvida, mas e aí, como é que funciona o tratamento em si? O tratamento é a própria palpação. Quando a gente encontra essa via que teve a perda de vitalidade, a gente faz a palpação e aí o próprio corpo termina de fazer o processo através da autocura. Então, a micro, ela também segue esse princípio de autocura. Você falou que dá até para datar, né, quando aconteceu o problema. Nossa, como é que faz isso? Não é adivinhação, não, né? Não, isso não é adivinhação, isso é bem específico, bem pontual. A gente consegue, sim, datar os eventos que aconteceram. Porque a nossa pele, ela registra quando foi que aconteceu aquilo, né? E aí, de forma muito específica de cada terapeuta, mas de uma forma geral, a gente vai datando conforme a época. Então, a gente questiona o corpo se isso foi registrado há alguns anos, meses ou semanas. E aí, se for eu detectar que for em anos, eu pergunto se foi na primeira década de vida, segunda década de vida, e eu vou afunilando essas informações. Então, primeira década, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e de novo, onde eu senti que teve uma resistência foi o período... É a resposta do corpo. É a resposta do corpo que vai identificar essa data, essa característica. Geralmente você pergunta para o paciente para ele confirmar essa informação? Como é que funciona? Quando eu acredito que essa informação, essa perda de vitalidade, ela está muito associada ao sintoma que o paciente me trouxe, como queixa principal ou algo que está incomodando o paciente, eu relato, né, para ele, perguntando se ele lembra, se com 10 anos de idade aconteceu um evento assim, se ele teve uma sensação de abandono, uma sensação de medo, um pânico. Por que a gente pergunta isso para o paciente? Tudo aquilo que está registrado nas nossas memórias celulares normalmente está no nosso inconsciente. E a gente não consegue aí ter domínio daquilo que está no inconsciente. A gente vai trabalhando no automático. Quando eu falo para o paciente a data, especifico o evento, o que pode ter sido envolvido uma emoção, ele traz para o consciente dele. A partir daquele momento, ele começa a ter o poder de escolha, sofrer ou não sofrer, mudar ou não mudar aquela situação. Então, é como se fosse um complemento da técnica. Se eu não datasse, o paciente iria resolver da mesma forma. A gente só faz isso para que o processo seja um pouco mais rápido. Então, lembrar ou não lembrar não influencia no resultado? Não, não vai influenciar no sentido de não ser resolvido. Pode ser que a pessoa demore um pouco mais, né? Porque daí o corpo ele vai trabalhar na autocura sem que a pessoa tenha a consciência daquilo. Se ela não lembrar, ótimo, a micropalpação, o toque já foi realizado e o corpo vai caminhar para a autocura. Se ela lembrar, isso soma.
As pessoas geralmente lembram quando você fala a data? Depende muito, viu, Bruna? Quando são questões muito, né, de infância, a gente data questões no período gestacional. Então, muitas pessoas não têm aquele contato mais íntimo com a mãe de perguntar se a gestação foi tudo bem, se a mãe teve alguma complicação. Então, algumas coisas as pessoas não lembram, né? Quando são eventos mais recentes ou eventos marcantes, a pessoa lembra. Mas o que é muito comum, Bruna, é depois da sessão o paciente fala assim: eu estava andando na rua e de repente eu lembrei do que você me perguntou, que a gente chama de insights. Ficou ali, né, na latência e depois o paciente acaba lembrando, assim, o que aconteceu. A terapia, então, ela fica até depois que termina a sessão, a pessoa às vezes fica lembrando daquilo e acaba ajudando até na resolução do problema. Sim, por isso que a microfisioterapia, a gente faz uma técnica, por exemplo, hoje a gente faz a aplicação e a pessoa volta em torno de 45 dias, 2 meses para a segunda sessão. Por quê? Nesse tempo, o corpo ele ainda vai estar trabalhando, ele vai estar sobre o efeito da técnica. Então, o corpo precisa desses 2 meses para que todo o processo seja feito, seja resolvido. Então, ela segue o tratamento em casa, sozinho, vamos falar assim. Existe algum tipo de doença que a microfisioterapia não trata? Olha, Bruna, é difícil a gente falar nas patologias específicas, porque a micro é uma técnica que ela traz a visão do todo do paciente. Então, a gente vai tratar o indivíduo, né? Então, a gente procura, de uma forma geral, tratar cada pessoa. E aí, a patologia, ela serve, na verdade, como um norteador para o terapeuta, né? Então, se é um paciente que veio buscar e tem uma depressão, então eu sei mais ou menos o que esperar desse paciente. Se é um paciente que tem uma dor lombar, né? Mas não existe uma patologia específica que a gente não possa tratar. A única restrição, mas que não é uma contraindicação, é que se a pessoa tiver feridas na pele, né, úlceras, algumas coisas vai ficar um pouquinho mais difícil por conta dessa palpação. Eu não vou conseguir ter tanta precisão naquela área que tem uma ferida. Mas fora esse problema de uma ferida, não tem uma restrição ou uma patologia que a micro não vá tratar. Porque a gente não trata a doença, a gente trata a pessoa. Até se a pessoa tiver algum problema neurológico grave, alguma esquizofrenia ou até algum retardo mental, mesmo assim é possível fazer esse tipo de tratamento? A gente consegue fazer o tratamento, lembrando que algumas patologias elas não vão gerar a cura esperada, né? Porque a gente gosta, eu gosto, né, de deixar muito denominado que existem coisas que são micro e existem coisas que são macro. Então, por exemplo, uma pessoa que teve uma lesão medular é macro, a estrutura dela foi rompida, então ela teve um desligamento ali. Então, por mais que eu faça a técnica de micro, aquela condução nervosa ela não vai passar porque houve uma secção ali. Então, eu não vou conseguir fazer com que esse paciente, por exemplo, que é cadeirante e não tem movimentos nas pernas, que ele volte a andar. Isso não é possível. Então, um paciente que tenha problemas neurológicos, uma criança que tenha paralisia cerebral, ela não vai deixar de ter a paralisia cerebral. Mas o que a micro faz? Ela reduz muito os sintomas que podem ser prejudiciais. Por exemplo, a criança pode ter muita epilepsia, muita tensão muscular, isso pode diminuir de forma considerável, muita dor. Então, em alguns casos, a gente não vai trazer a cura, mas a gente vai trazer um alívio muito grande. Pode auxiliar na qualidade de vida desses pacientes. Aí a gente vai focar na qualidade de vida. Exatamente o que a gente faz com os pacientes de câncer quando eles estão na fase do paliativo, por exemplo. Então, o tratamento quimioterápico ele também já não funciona, né, no sentido de trazer a cura, ele está ali para auxiliar o processo de qualidade de vida. A gente também faz isso, né, com a micro, nesses pacientes que estão em estágio mais grave de câncer. Natália, você comentou sobre as memórias, né, da nossa pele, que você pode identificar até desde quando a criança ainda nem nasceu, quando ela está no útero da mãe, né? Qual que é a data mais antiga, digamos assim, que a gente consegue identificar na nossa pele? Até quando a gente consegue voltar? Quando que é a nossa primeira memória, por exemplo? Na microfisioterapia, a gente fala que a gente pode datar até 4 gerações passadas. Então, até 4 gerações passadas, aquela pessoa, o que ela vivenciou, eu posso estar carregando até hoje na minha vida. Então, na micro, o máximo que a gente volta é até 4 gerações passadas, né? E aí, um pouquinho mais recente, que as pessoas, às vezes, têm a curiosidade de saber, e que eu falo no consultório, que é o pré-concepção. Alguns traumas são até antes dos pais terem a primeira relação
né, que fez com que você viesse ao mundo. Então, até 72 dias antes do ato sexual, tudo aquilo que seu pai e sua mãe vivenciaram, né, de traumas e que possam ser importantes, vai ficar registrado nas suas memórias, né? Então, dá para encontrar bastante coisa. Quanto mais antigo, é mais difícil de tratar ou não? Isso independe? Não, independe, né? O sucesso do tratamento, como eu gosto de falar para os pacientes, 75% eles quererem ser tratados, né? Querer a cura, acreditar na cura, então depende a quanto tempo foi. Na micro a gente busca essa informação de tempo também, a gente fala de sobrecarga quando são lesões que aconteceram até 2 meses, né? Então a gente tem lesões crônicas, lesões que estão latentes, lesões que estão ativadas e independe do tempo, elas vão ser tratadas e curadas da mesma forma. Além de identificar essas lesões, né, de alguma coisa que já aconteceu, algum trauma, alguma coisa que marcou a vida da pessoa, através dessa técnica também é possível você não prever, né, mas você ter uma noção do que pode vir a acontecer se a pessoa está com alguma deficiência, né, ou alguma coisa que pode vir a acometer essa pessoa? Então, por exemplo, para explicar, exemplificar isso, a gente tem a tireoide subclínica, por exemplo. Então, a gente identifica um paciente que é muito ansioso e a gente já vê a perda de vitalidade na via da tireoide. Então, a gente já indica o paciente, né, para que ele tenha uma alimentação um pouco mais balanceada, que ele faça uma atividade física para baixar um pouco esse estresse e que a própria micro daí possa atuar e fazer com que não chegue a alguma patologia, por exemplo, da tireoide. Semelhante também, a gente pode identificar alguns casos de multiplicação celular ou estagnação de células, né? Então, as células não estão se multiplicando ou as células estão se multiplicando de forma desordenada. A gente consegue também identificar isso na micro. Então, a gente pode auxiliar aí no tratamento até antes da pessoa saber que ela tem o câncer ou durante um processo de tratamento com o câncer. Ela pode ser preventiva, então? Sim, a micro ela é preventiva e ela é para tratamento. E algumas pessoas perguntam, Natália, eu não tenho muitas coisas, eu posso ir no seu consultório fazer uma sessão de micro? Eu falo, deve, porque a gente não sabe o que está subclínico. Eu não sei ainda o que as minhas emoções podem reservar para a minha saúde. Então, fazendo a micro, a gente já previne e deixa a pessoa numa qualidade de vida muito melhor. E desde que idade que pode fazer a microfisioterapia? Tem idade? Não tem contraindicações, a gente pode fazer desde um bebê recém-nascido. Até no bebê dá pra fazer, então? Sim, e até o idoso. A única coisa que eu falo é que criança a gente tem que ter um certo jogo de cintura, porque dificilmente a criança vai ficar deitada na maca, né, tranquila. Então a gente faz a micro meio que caminhando pelo consultório, deixando a criança brincar, põe ela sentada e a gente vai fazendo a micro. Mas é possível fazer em qualquer idade e não tem contraindicação. E é diferente a técnica, assim, além da questão, né, que a criança é mais ativa, né? Mas é diferente a aplicação da técnica em si para criança, para bebê, para adulto? Ou os pontos são os mesmos? Os pontos são os mesmos. A única coisa que muda é a nossa abordagem terapêutica, no sentido que quando é criança, normalmente a criança está carregando muitas informações ou traumas vivenciados pela mãe, né? Vai ser difícil a gente encontrar, de fato, alguma experiência que a criança já vivenciou. Então, ela está vinculada ainda aos aspectos maternos. Então, eu auxilio a criança nesse processo terapêutico e peço para que a mãe também faça terapia. Já trata a família inteira. Já trata todo mundo, porque isso cresce e a cura fica muito mais fácil. Mas essa é a única diferença. E para a criança também, eu não fico datando, porque ela não vai ter esse senso, né, de saber que foi com 3 anos, ela não vai ser importante isso. Mas eu pergunto para a mãe às vezes, mãe, você lembra com 5 anos se ela sofreu alguma coisa? E é engraçado porque as crianças, elas não mentem, né? Então, quando eu chego na causa com essa criança, ela às vezes me bate, ela tira minha mão da via, me empurra, porque às vezes ela não quer tratar. Né? Então a mãe fica meio preocupada no consultório, não bate, eu falo, pode deixar, porque ela está extravasando justamente aquilo que a gente está tratando. Justamente porque é um trauma, né? E quantas sessões são necessárias para ter um resultado legal, assim, ou varia de caso a caso? A gente avalia cada pessoa, né? Mas de uma forma geral a gente fala que seriam 3 sessões
para a gente poder chegar a um tratamento global, onde eu posso acompanhar o processo evolutivo do paciente. Então a gente faz uma sessão hoje, depois de 2 meses, a segunda depois de 2 meses ou 3 meses, a gente pode passar um pouco mais, a terceira sessão. E a quarta sessão, eu sempre avalio se existe essa necessidade de uma terceira sessão ou não. Se existir, depois de 2 meses, uma quarta sessão, senão o paciente já entra no processo de manutenção. A cada 6 meses, uma vez por ano, ou quando ele sentir necessidade, se sentir mais à vontade para vir aplicar a técnica. Bom, as pessoas ficam curiosas, assim, como é que é a sessão, né? Eu vou chegar lá, ela vai começar a palpar minha pele, como é que funciona? Tem alguma entrevista antes, tem uma parte de conversa, ou é só essa parte mais do toque? Como é que funciona, assim, pra gente ter uma noção? De uma forma muito particular minha, né, eu sempre gosto de fazer uma avaliação muito detalhada com o paciente. Então a gente fica quase de 20 a 30 minutos só nessa avaliação, onde eu vou fazendo vários questionamentos. Então, eu pergunto a qualidade do sono, quanto tempo a pessoa dorme, eu pergunto se ela bebe água, se ela tem problemas no coração, estômago, intestino. Então eu faço uma busca bem grande de como é a vida dessa pessoa, o que ela já teve de problemas físicos, para que a hora que eu for fazer a palpação eu começar a associar, né? Então depois desses 20, 30 minutos de entrevista, o paciente deita na maca e aí que começa a técnica em si, né? Aí a gente vai seguindo os mapas, né? E a gente vai procurando através da micropalpação aonde teve a perda de vitalidade. E aí a sessão num todo, a primeira sessão normalmente ela dura 1 hora, 1h10 e as outras é um pouco mais rápido, uns 45 minutos. Existe algum efeito na hora? A pessoa pode ter algum sintoma durante a sessão ou pós-sessão? O que meus pacientes relatam muito durante a sessão é que eles sentem um pouco de sono. Relaxa. E às vezes vem algumas emoções. Então a pessoa tem vontade de chorar porque a gente trabalhou uma emoção que estava guardada justamente porque a pessoa não deu conta de resolver antes, né? Então ela pode chorar. E depois, sempre explico para o paciente que ele tem um período de sintomas que a princípio pode parecer que são prejudiciais, mas para nós microfisioterapeutas é o processo de limpeza do corpo. Então, dentro dessa primeira semana, o paciente pode ter diarreia, ânsia de vômito, dores de cabeça, febre, a coloração do xixi vai ficar um pouco mais amarela. Então, todos esses aspectos físicos de limpeza pode acontecer depois da sessão. E a intensidade com que isso vai acontecer vai depender de cada um. Então não dá pra gente precisar, olha, você vai ter muito vômito ou não vai ter vômito, né? Vai ser muito particular de cada um. E aí tem os sintomas emocionais também. Na primeira semana, a pessoa pode se sentir um pouco mais irritada, ela pode também ficar um pouco mais introspectiva, porque a gente mexeu, né, em alguns aspectos. Depois dessa primeira semana, o corpo ele já entra no processo de autocura e equilíbrio, que a gente fala. Então a pessoa já vai sentindo as melhoras daquilo que ela tinha como queixa principal e também a parte emocional começa a ficar mais estável e equilibrada. Bom, a gente escuta falar essa questão de energias sobre os chakras, né? Tem alguma coisa a ver ou não? Na microfisioterapia, não. A gente não trabalha com chakras de forma específica. Eu, particularmente, sou reikiana e Theta Healer, então eu trabalho com essas técnicas, mas nunca na sessão de microfisioterapia, por uma questão de técnica mesmo, né? Então, na técnica da micro, não tem esses parâmetros de chakras e não teria como a gente utilizar essas energias. Nem acupuntura, reflexologia? A gente segue os princípios semelhantes da acupuntura, porque a acupuntura tem os meridianos, como eu disse, né? E a micro também vai ter os hologramas e essas linhas que a gente segue. Então, isso é semelhante. Da mesma forma que a homeopatia ela usa as doses pequenas das substâncias para que gere a cura no indivíduo, a nossa dose pequena é a nossa micropalpação. Então, isso se assemelha nesse sentido, nesses princípios. Mas a microfisioterapia é uma técnica bem particular, bem específica. É uma homeopatia ou não? É considerada como se fosse um tratamento homeopático? Não. A gente não pode usar a mesma nomenclatura, mas a gente pode usar esse princípio, né, de doses
muito reduzidas de determinada substância para gerar a cura, né? Através da frequência. Então, na micro a gente faz isso, a micropalpação para trazer a autocura para o paciente. E é considerado uma técnica científica? Antigamente, quando ela começou, né, quando os criadores começaram a estudar tudo isso, foi um pouco de forma empírica e eles trataram muitas pessoas, eles fizeram, né, muitos testes até eles chegarem nos mapas, nos pontos, e hoje já tem muita pesquisa sendo feita, né, então a gente teve aqui no Brasil pela primeira vez o Congresso de Microfisioterapia e foi maravilhoso porque foi possível a gente apresentar alguns trabalhos. O laboratório que eu fiz parte na Unesp do mestrado, a gente começou a fazer algumas pesquisas relacionadas a essa área, né? E tem outros fisioterapeutas brasileiros agora, microfisioterapeutas, que estão fazendo pesquisa. Lá fora isso é muito mais amplo, então a gente consegue encontrar trabalhos de congresso com a microfisioterapia. Mas ainda a gente está caminhando para ser uma evidência científica. E essa técnica pode ser utilizada simultaneamente com outras técnicas, outros tratamentos? Quando a gente começa o tratamento com a fisioterapia, com a microfisioterapia, a primeira coisa que eu falo para o meu paciente é: não precisa abandonar nenhum medicamento e nenhum tratamento, né? Continue com tudo aquilo que você já está fazendo, porque a micro ela vai realmente complementar aquilo que você faz. A única coisa que a gente pede nessa primeira semana após a sessão, que ela evite dar outro estímulo, como a acupuntura, o reiki, uma outra técnica que vá potencializar esses efeitos de limpeza, né? Porque como são técnicas também complementares, elas vão acabar potencializando e pode ser que a pessoa acabe se sentindo com muitas reações. Fora isso, depois dessa primeira semana, ela pode continuar todos os tratamentos normalmente. Por exemplo, um paciente que faz sessão de químio, aí a gente não pede nem para parar nessa semana, né? Ela pode continuar normalmente, porque daí é um medicamento, né, que ela está usando. Igual a pessoa que faz uso contínuo de alguma medicação, ela pode seguir, né, o tratamento normal. Natália, pode haver, por exemplo, uma autossugestão em relação a esse tratamento da microfisioterapia, já que a pessoa, né, ela vai lá na clínica, faz essa entrevista, conversa, né, isso já até acaba solucionando muitos problemas só com essa conversa. Sim. A pessoa às vezes expõe alguns temas que ela está angustiada, ela já começa a resolver os problemas dela ali, né, faz essa questão da palpação, acaba sendo até, não é uma massagem, né, mas o toque. Você acha que pode ter uma autossugestão de funcionar por isso ou não? Pode, a pessoa ela precisa acreditar que a técnica funciona, né? Então, se você deitar na maca e eu começar a fazer as palpações, por mais que eu encontre essas vias que tiveram a perda de vitalidade, se você não acredita, não vai fazer sentido para você, né? Você pode até melhorar em alguns aspectos, né? Você vai ter uma melhora porque foi aplicado, mas talvez você nem perceba a sua melhora, porque você não acreditou naquilo. Então, 75% de qualquer tratamento, né, que a pessoa for fazer, ela precisa acreditar que aquele tratamento funciona. E 25% é uma técnica bem aplicada. E aí pode ser a microfisioterapia, pode ser o reiki, pode ser a acupuntura, a homeopatia, até o remédio, né, que a gente tem as pílulas que são farinha. Se a pessoa acredita, ela vai melhorar, né? Essa é a força do nosso pensamento e das nossas emoções. Por isso que é possível tratar os traumas emocionais, porque a mente controla o nosso corpo. Natália, tem algum caso, claro que sem citar os nomes, que você se lembre, que você tenha tratado e que teve um resultado assim, que até te impressionou, que o cliente, né, o paciente acabou te dando um feedback muito positivo, muito além do que você esperava? Tem algum caso interessante para contar pra gente? Assim, a maioria dos casos eles são muito interessantes porque as pessoas, elas acabam ficando felizes demais, né, com a melhora que elas têm, né? Mas um caso que eu gosto de expor, que não é um caso mirabolante, mas que fez muito sentido para essa paciente, era uma jovem de 27 anos que ela desejou ter o câncer. E ela, pela força do pensamento dela, ela teve o câncer e ela achou que ela ia, né, falecer com o câncer, mas não. Ela teve o câncer na tireoide e aí nesse período ela procurou a microfisioterapia porque aí ela já estava com a doença estabelecida e veio todos os agravos junto.
Então, com a microfisioterapia, a gente foi tratando esse lado emocional. Por que eu quis ter o câncer? Por que eu quis ter a morte, né? E aí a gente foi tratando tudo isso. Essa paciente chegou à cura do câncer, ela fez o tratamento convencional, vamos falar assim, e teve todo esse suporte por trás da microfisioterapia, que foi fantástico. Eu falo que é um caso simples porque foram 3 sessões. A gente não precisou trabalhar muitas sessões com ela, mas a magnitude desse caso mexeu comigo e mexeu com a paciente, né? Então, ele foi realmente tocante, assim, emocionante para mim ter trabalhado com essa paciente que na época era mais nova que eu. Então, ela tinha uma depressão, então, também? Tinha depressão e a gente foi trabalhando. Era uma paciente, por exemplo, com a pele muito branca, uma pessoa que não saía ao sol. Ela trabalhava, estudava, mas assim, o trabalho não era bom, a faculdade não era boa, a família, né, nada estava bom na vida dela. E aí, quando ela desejou esse câncer para que tudo se acabasse, foi aí que ela veio para a vida de novo. Né? Foi um passo e a micro foi um auxiliar nesse sentido. Foi bem bacana essa paciente. Nossa, que legal. Bom, é um assunto muito interessante, né? Muito legal. Daria pra gente ficar aqui horas e horas conversando, a Natália explicando pra gente, mas o nosso tempo já tá acabando. Natália, queria deixar um espaço para você dar um recado, então, pro pessoal que tá em casa assistindo a gente, se tiver alguma coisa que você queira falar. Eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui e poder falar com vocês sobre essa possibilidade de técnicas complementares. Quem quiser saber um pouquinho mais, pode me seguir no Facebook, né? Minha página é Natália Savian. Lá eu sempre posto os vídeos comentando sobre as técnicas, como que vocês podem, de alguma forma em casa, trabalhar alguma emoção, né? E eu estou à disposição, eu atendo aqui na cidade de Jaú, de quarta, quinta e sexta-feira, na Clínica Estética Laude, e eu estou à disposição, Bruno, para que vocês precisarem, se quiserem entrar em contato comigo, mandando um e-mail ou meu telefone, eu estou à disposição. Tá legal, obrigada, viu, Natália? Eu que agradeço, Bruna. Bom, a gente conversou então com a Natália Savian, ela é microfisioterapeuta, e se você quiser rever essa entrevista, você pode procurar a gente também nas redes sociais, pelo Facebook ou pelo YouTube, é só digitar lá, Câmara Municipal de Jaú. Muito obrigada e até a próxima.